Olá pessoal, estamos de volta, dando sequência, continuidade ao nosso estudo de Êxodo e hoje nós vamos continuar o capítulo de número 25 que nós já começamos no nosso último encontro e já convido vocês, amados, a que abram a palavra, lá em Êxodo, capítulo de número 25, vamos dar aí seguimento. E é claro, nós sempre começamos com um momento de oração, então convido você para junto comigo fazermos uma oração ao nosso grande poderoso Deus. Pai querido, muito obrigado, porque Tu permites momentos como esse. Obrigado porque Tu estás aqui. E obrigado a Deus pela Tua palavra. Senhor, obrigado porque nela nós podemos descobrir tantas coisas impressionantes, a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, os caminhos pelos quais Tu queres que nós estejamos caminhando e andando. Obrigado a Deus porque tudo isso Tu revelas para a gente através da operação maravilhosa e poderosa do Teu Santo Espírito. Que é o que eu te peço aqui agora. Nesse momento, vem, envia Tua presença, o Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender, Pai, com clareza, o que Tu tens reservado para nós aqui agora, nesse encontro, Senhor. Eu clamo e peço para que nada, absolutamente nada do mundo das trevas se interponha e coloque qualquer forma e obstáculo ou empecilho para que possamos compreender a Tua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos e oramos em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados. Vamos lá então, capítulo de número 25, de Êxodo, que nós já estávamos começando aí no nosso último encontro. Falamos no último encontro sobre os tesouros que deveriam ser trazidos à casa do Senhor, ou melhor dizendo, ao templo, Na época não havia ainda uma construção definida. Falamos também sobre a madeira de acácia e também falamos da Arca do Testemunho. E agora nós vamos continuar com o propiciatório, que justamente é a tampa que cobre essa arca de madeira, que nós vimos no nosso último momento aí. Vamos lá então, amados, capítulo do número 17. Tá? E aí eu convido vocês para que possamos ler de 17 até o versículo número 22. Vamos lá. Pois bem, também farás um propiciatório de ouro puro. E o seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro e de ouro batido os farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. E de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E aí no versículo de número 22 ainda, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Pois bem, então aqui, amados, nós estamos aqui falando sobre o propiciatório, que literalmente significa cobertura, Vem do hebraico caporet, que vem de um termo, deriva de um verbo, kafar, que o sentido original é cobrir. Tá? Ou seja, como o tempo verbal, do qual esse substantivo é derivado, sempre ele é empregado no sentido de fazer expiação, então ele dá uma ideia de cobrir pecados, vamos assim dizer. E em 1 Crônicas 28, fala que o Santo dos Santos ele é chamado de a casa do propiciatório, ou seja, assim ele chamava por causa do mais sagrado objeto que havia no seu interior. Versículo 17 fala que esse propiciatório seria de ouro puro. Tratava-se de uma única peça de ouro puro e não de madeira recoberta de ouro, porque o seu grande valor indicava uma posição assim, extremamente alta, elevada, que esse objeto tinha em todos os móveis do tabernáculo. E aí no versículo 18 ele fala dos querubins. Fosse qual fosse a aparência exata dessas figuras, elas sempre simbolizaram a própria presença do Senhor. Fala de 2 querubins, ou seja, vem do querubim é o plural e o singular seria querube.
A forma dessas figuras é desconhecida. Sabemos apenas que tinha duas asas, e talvez fossem figuras humanas, não sei. Estavam na extremidade do propiciatório, e não como peças separadas desse, mas elas formavam uma única peça junto com esse propiciatório, conforme o versículo 19 nós vimos. E as suas asas eram levantadas e encurvadas para frente, tá certo? A fim de cobrir o propiciatório, ou seja, enquanto que os seus rostos estavam inclinados para baixo, como que a olhar para o centro do propiciatório, né? Conforme o versículo 20 nós lemos ali. E tão santo é o Deus, o nosso Deus, esse Deus Todo-Poderoso, que nenhum olho humano poderia olhar para ele, né? ao menos para aquilo que representava a sua própria presença. Ou seja, por isso que as asas cobriam esse propiciatório. E essas figuras protegiam com essa representação do próprio olhar, até mesmo do sumo sacerdote. Então veja só que não era nem a presença dele real, mas era a simbologia da presença. Já somente a simbologia já estava havia necessidade de ser coberta essa presença, essa simbologia da presença do nosso Deus. Tão santo é esse Deus aqui do qual nós estamos falando. E aí no versículo número 22 ele fala o seguinte, que ali eu virei a ti, no propiciatório, onde Deus iria se mostrar propício, misericordioso. Deus, então, ali aceitaria esse representante do povo, que seria o sumo sacerdote, quando esse se aproximasse, né, mediante, claro, um sacrifício de expiação feito antes, e ali, então, ele poderia responder essas perguntas que eram referentes à vontade de Deus para com o povo dele. Então, visto que esse encontro entre Deus e o seu povo era, claro, o grande objetivo desse tabernáculo inteirinho, né, por isso é chamado de Tenda da Congregação, capítulo 27, verso número 21. A partir do verso de número 25, nós temos aí alguma coisa mais sobre essa mesa dos pães da proposição. Lá diz o seguinte, também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 8 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos. Né? E lhes farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhes farás 4 argolas de ouro, né? E porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Lá no verso de número adiante, né, no verso de número 27, ele diz o seguinte, de fronte na moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-las-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás aos seus pratos, né, os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face perpetuamente. Tá? Vamos seguir adiante um pouquinho mais essa leitura aqui. Vamos terminar por enquanto aqui. Tá? Depois nós vamos falar sobre o candelabro de ouro, que é a partir do versículo de número 31. Então essa mesa da proposição, do qual está falando aqui, era uma mesa simples, de material semelhante àquela material usado na confecção da arca, né? Ou seja, era de acácia, não era um material simples, claro, mas era do mesmo material. E o comprimento dela era mais ou menos de 91 centímetros, com 45 de largura e 68 centímetros de altura, feita de madeira toda recoberta de ouro. Semelhante à arca, tinha também uma coroa, né, ou uma beirada ao longo da beira superior, e tinha uma moldura com cerca de 7,6 centímetros de largura, 4 dedos mais ou menos, que corria ao redor da mesa, logo abaixo do tampo, né? Como nas mesas modernas que tem hoje, um no meio das pernas das mesas, como aparece
na representação da arca de Tito. Sobre essas 4 pernas havia 4 argolas de ouro para a passagem dos varais, pelos quais a mesa era carregada. O pão também era colocado na mesa, na presença de Jeová. Um pão para cada tribo de Israel. Havia, sim, um reconhecimento contínuo da presença do Senhor Deus de Israel. Ele estava ali representado através do pão. E todo dia esse pão deveria ser trocado. Ou seja, todo dia nós deveríamos, sim, renovar a nossa presença, a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. Ou seja, isso aqui simbolizava comunhão, dependência do nosso Deus. E ali no verso 29 também fala de pratos, né? Pratos grandes como travessas para transportar esse pão, que eram pães assim que tinham um formato mais achatado. E nesses pratos os pães eles eram colocados na mesa e tirados dela. Havia também colheres, taças, né, que continham incenso. Havia recipientes que antes eram taças para o incenso que devia ser colocado sobre o pão, identificando ele como um sacrifício. Lá no Levítico 24 fala sobre isso. E taças e cálices para vinho das libações, ou seja, libações aqui seriam ofertas, né? Bacias também fala aqui no versículo 29, que eram jarras para derramar esse vinhos nas taças. E os pães, eles tinham um nome chamado de pães da face, porque deviam ficar sobre a mesa, diante da face de Jeová, né, como que oferta de alimento apresentados pelos filhos de Israel. Não como um alimento para Jeová, mas sim como um símbolo do alimento espiritual que Israel, né, devia preparar. De modo que pão e vinho, que ficava sobre a mesa lá ao lado dos pães, como um fruto assim do trabalho exercido pelo povo de Israel sobre a terra, né, que tinha ganho por herança, eles eram símbolo do trabalho espiritual no reino do Senhor, na vinha espiritual do Senhor. Ou seja, havia toda uma simbologia muito forte aqui representada, né? Então, esse vinho e esse pão simbolizavam justamente esse trabalho espiritual que o povo de Israel deveria exercer, porque lembre-se que o povo de Israel foi chamado para ser um povo de reis e sacerdotes, que deveriam levar a palavra de Deus para os outros povos. Tá? Então, esses pães da proposição, eles também lembravam os israelitas da dependência que eles tinham de Jeová. Né? Ou seja, dele vinha o sustento diário para toda e qualquer necessidade. Ezequiel 16 fala sobre isso, Oséias capítulo 2 fala sobre isso. E agora vamos ler ainda um pouquinho sobre o candelabro, que são os versículos finais desse trecho do capítulo 25. Lá no versículo, então, de número 31, diz assim: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro, né? O seu pé, as suas hastes, os seus copos e os seus botões e as suas flores serão do mesmo material no caso. E é no versículo 32. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos, né? A modo de amêndoas. A modo de amêndoas. Um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos, a moda de amêndoas. A modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, ou seja, do mesmo material, né? E tudo será uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Repare que ele fala que esse modelo foi mostrado, né, lá no monte. Muito bem, amados. A única luz que haveria no tabernáculo deveria ser fornecida pelo candelabro. Ou melhor dizendo,
pelo candeeiro, né? Era uma haste central, chamada de castiçal, e dele saíam 3 ramos que se estendiam para os lados e para cima. Na ponta dos ramos e da haste, lâmpadas fixas, 7 ao todo, tá certo? As lâmpadas tinham um formato, uma forma de um lírio aberto, tá, segurando uma taça. E a haste e os ramos eram decorados nos intervalos com trabalho ornamental no formato de um cálice e uma coroa ou corola, né, de flor de amendoeira. O tamanho do candelabro não foi declarado nas escrituras. Joséfo diz que ele teria algo em torno de 1,52 metros ou 152 centímetros de altura, com 107 centímetros de largura. Outros deduzem que ele teria 68 centímetros de altura e largura, o tamanho da mesma proposição que nós vimos antes. E um talento de ouro puro, que era o material pelo qual deveria fazer todo esse negócio aqui, tinha mais ou menos 42,7 quilos. Foi usado então para fazer o candelabro, né? E também, não só o candelabro, mas os diversos utensílios que faziam parte desse processo todo aqui. E além da função prática, né, claro, o candelabro era um símbolo não só da luz de Deus, pela qual o povo de Israel deveria andar, mas também era um simbolismo do próprio Israel, ou seja, Israel deveria ser uma luz em meio ao mundo de trevas. E essa luz era alimentada pelo azeite, que simboliza aqui o Espírito de Deus. Olha que simbologia rica, maravilhosa e impressionante. Versículo 31 fala de pedestal, hastes, pés, canas, cálices, maçanetas, taças, né, com as quais o cálice e as pétalas deveriam ser sustentadas. A taça é a flor completa, a maçaneta, o botão, com as suas sépalas e pétalas, né? E alguns acham, inclusive, que esse candelabro deveria se parecer com uma amendoeira, chamada de despertador, literalmente, no hebraico, pelos hebreus, por causa da florada precoce, né? E no versículo 37 fala das lamparinas. Nos tempos bíblicos eram como que pires, com bordas reviradas num dos lados. Eles colocavam azeite nelas e havia um pavio que era mergulhado e que se projetava para fora na parte revirada. E ali fala lâmpadas as quais se acenderão. Na realidade, né, o literal seria ponha em ordem essas lâmpadas no candelabro depois de preparadas. E ali no verso 38 ainda fala sobre espevitadeiras, que era um instrumento parecido com pinças para puxar o pavio. E apagadores, né? Literalmente eram pegadores de fogo, literalmente eram pegadores de fogo. Era uma bandeja para essas pinças todas. E como nós vimos, né, o modelo provavelmente deveria ter sido mostrado para Moisés, porque ele fala ali no versículo de número 40, conforme eu te mostrei lá no monte. Então, no versículo 9 fala esse detalhe aqui. E se Moisés teve uma visão desses objetos e tabernáculos, nós não temos muita certeza, mas possivelmente isso deveria ter acontecido, porque para poder entender e compreender e fazer tudo isso, ele tinha que ter uma noção, assim, com muita clareza daquilo que deveria ser feito. Deus nos dá instruções para que a gente sempre possa andar no caminho que é o caminho que Ele quer para a gente. A grande pergunta, né? Quando a gente fala sobre a luz, Jesus é a nossa luz. Jesus diz mais tarde em Novo Testamento, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então eu vejo aqui que já no Velho Testamento há uma alusão, há uma tipificação de Jesus. Jesus nessa época já tinha noção daquilo que deveria acontecer mais tarde, porque lembra-se que Deus, Ele é Deus tanto do tempo como do espaço, de tudo que existe. Então Ele sabe muito bem o que acontece, o que vai acontecer e o que aconteceu. Isso nada é oculto para Ele. Jesus é a luz e Ele quer ser a minha e a sua luz no nosso caminhar, no nosso dia a dia, na nossa vida. Clama e peça, implore para que essa luz ela seja diária e constante. Lembra que nós falamos também do pães da proposição, outra simbologia que mostra para Jesus, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão da vida não vai mais ter fome, assim como quem beber da água da vida também não vai mais ter sede. Impressionante as simbologias todas aqui representadas. O pão deveria ser trocado todos os dias, a nossa comida espiritual deve ser usufruída todos os dias, ou seja, cada dia que nós estivermos caminhando com Jesus,
Cada dia da nossa vida, nós devemos buscar alimento espiritual para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça de Jesus. Você tem feito isso? Isso tem sido a busca no seu viver? Se não tem sido essa a sua busca, por favor, em nome de Jesus, fala agora com o Senhor e peça perdão. E tome um propósito de realmente buscar a Ele, acima de tudo, em primeiro lugar. Ele deseja isso. Ele deseja a sua vida na presença dEle. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Porque nós podemos falar contigo, sabendo que Tu estás aqui, Senhor, ouvindo o nosso clamor. Obrigado também porque Tu és a nossa luz e Tu és o nosso pão, Pai. Oh, Jesus Cristo, muito obrigado por isso. Tu és maravilhoso, Tu és Senhor dos senhores e Rei dos reis, soberano Senhor do universo. Nós Te adoramos e louvamos e engrandecemos o Teu santo, tremendo e poderoso nome. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que está junto comigo, orando, falando contigo. Derrama o Teu poder, a Tua restauração, a Tua cura, o Teu perdão, segundo aquilo que, ó Deus, cada um está colocando diante de Ti. E eu clamo e peço por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na poderosa, maravilhosa paz que nós encontramos tão somente em Cristo Jesus. Amém?